Sejam bem-vindos ao documentário de casamento da Luísa e do Bruno, episódio 2. O nosso noivado aconteceu e foi simplesmente um dos dias mais incríveis da minha vida, sem dúvida nenhuma. A Moana também, vocês viram, né? Ela tá participando. Foi um dia muito gostoso, estavam todos os nossos familiares. Foi um ambiente, assim, muito intimista. Claro que não tinha pouca pessoa, porque a nossa família é grande. Mas foi muito gostoso. Eu não consigo parar de falar isso, porque eu fico em êxtase só de lembrar do noivado, o tanto que a gente tava feliz, o tanto que a gente se realizou naquele dia. Inclusive, ó, atualizações do anel, tá? Aliança e ele também está usando. Vamos lá, primeira coisa, as roupas. O meu vestido foi da Gabrielle Furlan, um vestido que já era de uma coleção passada. Então não foi feito sob medida ou coisa do tipo, eles ajustam no meu corpo um design que já existe. Eu fiquei apaixonada e todo mundo amou, o vestido era minha cara, super confortável, gostoso, leve, descontraído, mas ao mesmo tempo com aquela pegada bem de noiva mesmo, sabe? Então, meu primeiro look da bride foi perfeito. E o Bruno tava usando um conjunto que eu escolhi, que é uma calça... Não é um conjunto, né? A gente transformou num conjunto, que é uma calça de sarja azul, mais acinzentado, e uma camisa branca com um tecido branco. Eu não sei qual tecido que é, eu não entendo essas coisas, mas tinha umas micro florzinhas no tecido. E aqui no pulso a gente pediu pra bordar LB, que são as nossas iniciais, né? Ficou em azul, que era uma das cores da noivada. Essa roupa a gente fez num alfaiate que chama Nilson Lima, que eu vou colocar todos os arrobas aqui na legenda pra vocês também depois. Todo mundo adorou a roupa dele e a minha. A gente tava maravilhoso. O Bruno estava um gato, sem dúvida nenhuma. Bom, então de roupa foi isso. Ah, o meu sapato também era da Gabrielle Furlan. A gente teve também o buffet da Kira. Igual eu falei no outro vídeo, a Kira, ela fez a minha festa de 15 anos, ela fez o aniversário de 80 anos da minha avó, ela já fez vários eventos da nossa família. E ela é super de confiança, estava impecável. O cardápio foi inspirado na Itália e em Portugal, então tinha parma, tinha bacalhau, tinha burrata, tinha queijos, carbonara. Eu quis fazer naquela pegada de finger foods, da pessoa não precisar ficar sentada para comer. Então a gente teve uma mesa grandona com as comidas, né, de entradas, de frios, principalmente, quiche e tudo mais. Só que a gente também teve o serviço volante de alguns petiscos, tipo bolinho de bacalhau e tudo mais. E o jantar foi volante, naqueles potinhos assim. Então foi super prático, super gostoso, leve. Mas estava maravilhoso, uma delícia a comida, muito boa mesmo. Bebida, a Kira levou a parte de soft drinks, né, de bebidas não alcoólicas. Meu pai e meu sogro organizaram a parte das bebidas alcoólicas. A gente teve Aperol, Negroni, esses drinks mais rápidos, sem fruta natural. Champanhe, vinho branco, vinho tinto, whisky e chopp, claro, né? Ah, e teve maculelê, né, que é a cerveja do meu pai. De música, a gente não ia chamar ninguém, a gente não ia fazer nada. Só que aí a minha avó, ela falou, ai, Lulu, posso chamar? Minha avó Ana falou, ai, Lulu, posso chamar o Fernando? E ele sempre toca em vários eventos da família, então minha avó quis chamar ele também. Ele é ótimo porque ele toca de tudo, e música ambiente, ao mesmo tempo música pra dançar. Então foi muito gostoso. Vocês estão vendo que até os fornecedores faziam meio que parte do nosso contexto familiar, né? Então foi muito intimista, igual eu falei, no sentido de intimidade mesmo, de todo mundo lá se conhecer o trabalho, ter confiança e tudo mais. Foi muito especial mesmo. Eu queria muito que o noivado tivesse cara de noivado. E o que eu quero dizer com cara de noivado? Eu não queria que fosse só mais uma festa. Eu queria que ficasse marcado aquele dia. Então, o que eu fiz? A gente teve o ritual de bênçãos. A gente convidou o meu tio, André, que é super envolvido hoje com a Igreja Católica e tudo. E ele é muito bom nas palavras, independente disso. Eu sabia que seria uma coisa muito linda, muito bem feita. A gente confia muito nele. E aí ele falou, beleza, eu topo, só que eu quero fazer um encontro com vocês antes pra explicar um pouco sobre o matrimônio, o casamento, a igreja e tudo mais. A gente foi uma delícia, o bate-papo com ele e com a minha tia. E aí ele fez o nosso ritual de bênçãos, que foi lindo, super emocionante. A gente chorou até, depois eu falei algumas palavras, o Bruno falou algumas palavras também, foi super legal. E aí a gente colocou as alianças, né? Foi uma bênção de leigos. Ele não é uma autoridade dentro da Igreja Católica pra dar uma bênção oficial. Mas foi muito, muito especial. Por isso que agora eu estou com essa aliança e ele também. Então a gente colocou as alianças um no outro. Depois disso a gente fez uma sessão de jogos. Foi muito legal os jogos, gente, porque eu peguei algumas inspirações no TikTok, no Pinterest, e aí eu fiz jogos do casal. Então a gente tinha 3 jogos. Um jogo era pra você marcar quem era mais provável. Então, tipo, esquece os cachorros na creche. E eu não pus coisas genéricas, pus coisas realmente nossas, do casal, sabe? E aí, então, tinha um batom e um bigodinho pra pessoa assinalar qual ela achava que era mais provável dele.
por exemplo, esquecer os cachorros na creche. Aí o outro jogo que a gente fez, a gente entregou os 3 jogos para cada um dos convidados responderem individualmente. Não podia colar, não podia pedir informação, cada um tinha que marcar o que achava que era certo. No outro jogo eram perguntas, tipo assim, aonde se conheceram, quando se conheceram, com quanto tempo começaram a morar junto e tudo mais. E no terceiro, era meio que a mesma lista, tipo pizza ou hambúrguer, dia ou noite, praia ou neve. E aí a pessoa tinha que assinalar na coluna do Bruno qual o Bruno escolheria e na minha coluna qual eu escolheria. Então foram 3 jogos muito legais e que as pessoas realmente puderam conhecer sobre a gente como pessoa e como casal. Então foi muito, muito legal mesmo. Eu não paro de repetir que foi muito gostoso, foi muito legal, foi muito emocionante. Porque foi. O noivado aconteceu todo na casa da minha avó Ana. A casa da minha avó Ana, eu sempre falei que quando eu fosse vó eu queria ter uma casa igual a dela, porque tem uma área verde muito gostosa, uma piscina muito gostosa, uma varanda muito gostosa. Uma casa que marcou muito a minha vida e que marca muito a minha família até hoje. Então eu também queria envolver isso nesse momento. E aí a gente tem também os doces, que a minha sogra encomendou em Marília, num lugar que chama Leia Doces, que são maravilhosos. Gente, é muito bom, juro, muito bom, tava perfeito. A gente pegou doce de pistache, bala baiana de coco, bombom de morango, um de nozes, um de com damasco e o outro brigadeiro tradicional, tava perfeito, impecável. E além disso, eu encomendei um bolo lindo também, um naked cake todo branquinho, da Confouet, que é o meu sabor preferido, de pistache com frutas vermelhas. Então, a sobremesa foram os doces e o bolo. Então foi muito gostoso também. E por último, não menos importante, na verdade, o mais importante desse vídeo, eu queria falar com vocês sobre a decoração do noivado. Eu sempre tive os 4 avós comigo, vivos e muito próximos, muito intensos, junto comigo, vivendo cada coisa, muito ativos também. Só que na semana passada, no dia 28 de abril, a minha avó Jo, que foi quem fez a decoração do meu noivado e quem estava fazendo a decoração do meu casamento, e quem fez toda a decoração da minha vida inteira, da nossa família, além de ser avó, né, acima de tudo, ela faleceu completamente do nada. Ela teve um aneurisma, pegou todo mundo de surpresa. E é muito doido, né, quando a gente olha pra trás e começa a ver como a pessoa já estava nessa fase de despedida, como Deus já preparou tudo para que fosse da melhor forma possível. Quem organizou o meu noivado inteiro foi a minha avó Jo. A minha avó Jo, ela é decoradora, ela foi uma decoradora que marcou muita gente em Rio Preto, na região. Ela teve muita história, ela teve uma vida muito difícil, de muitos desafios. Ela tinha tido câncer há 15 anos atrás, passou como se nada tivesse acontecido. Ela sempre foi muito ativa, ela tinha 80 anos. E ela organizou o meu noivado inteiro, a decoração. Ela fez toalha do zero, ela fez cortina do zero, ela montou arranjo de flor, ela seguiu exatamente o mood board que eu fiz, as paletas que eu criei. Ela deixou aquele lugar, assim, perfeito. Eu não tenho nem palavras, qualquer outra pessoa nunca conseguiria refletir exatamente tudo que eu queria naquele dia, como ela fez. Foi muito especial também porque a minha sogra e os tios do Bruno, a tia André e o tio Rogério ajudaram ela. Foi uma decoração feita por todo mundo da família. Eu tô muito agradecida de ter vivido esse noivado nessa data, dessa forma, porque foi uma forma de eu ter os meus 4 avós em algum evento dessa minha nova fase, da minha bride era, que eu falo. E eu achei que esse vídeo não fosse sair, pra ser bem sincera. Eu não sabia se eu ia ter emocional pra gravar, eu não sabia se eu ia ter tempo, cabeça, mas eu quis muito fazer ele por ela. Porque a minha avó Jo, uma das características dela é que ela trabalhava muito. E eu puxei isso pra ela. E ela nunca desistia de nenhum projeto, por mais difícil que fosse, como o meu casamento. E eu falei, eu preciso fazer isso por ela. Eu preciso voltar a viver a minha bride era com alegria, com animação, com agitação, com toda a energia que ela tem e sempre teve. É muito doido falar isso, porque parece que não é verdade, parece que nada aconteceu, porque, como eu disse, ela estava muito ativa, muito envolvida comigo nos últimos dias, nos últimos meses. Viver agora tudo isso do casamento sem ela vai ser muito difícil, mas ao mesmo tempo muito grata de ter começado a viver isso com ela. Ela foi já conhecer, inclusive o próximo episódio vai ser bem emocionante também, porque ela foi conhecer o local que vai ser o casamento. Ela já deu vários pitacos e a gente vai seguir tudo, graças a Deus foi gravado. E, enfim, gente, meu noivado foi um marco
não só de início, mas também de despedida. Ele foi o início da minha vida do casamento com o Bruno, da minha vida a dois, mas ao mesmo tempo também foi a despedida de todo mundo com a minha avó. E de tudo que ela representou pra gente. Meu avô e minha avó tiveram a última dança juntos, eles dançavam a qualquer momento, em qualquer lugar. Tinha uma amiga deles, a tia Cida Caran, que falava que não podia tocar o hino nacional, senão eles dançavam. Então ter essa memória deles, desse dia, de tudo que a gente viveu, de toda a nossa família junto, foi muito especial. E eu sei que esse vídeo ficou um pouco longo, mas é que eu queria que fosse uma homenagem. Além de um documentário de casamento, de falar sobre o meu noivado, que pra mim é uma coisa muito importante, como eu disse, foi o melhor dia da minha vida até hoje, eu também queria muito fazer uma homenagem pra minha avó. Então, vovó Jo, eu queria te falar que eu sou muito grata de ter sido sua neta, de ser sua neta e de tudo que a senhora me ensinou em todos os aspectos, de tudo que a senhora fez por mim na minha vida e que eu vou te levar pra sempre comigo e que você está comigo em todos os momentos, sempre, mas principalmente até o dia do meu casamento, pra me ajudar a fazer essa festa acontecer do nosso jeitinho. Um beijo. Até o próximo episódio. Eu ia falar que eu prometo que eu não vou chorar, mas eu com certeza vou, porque ela vai participar desse episódio também, das gravações que a gente tem. E é isso, gente. Prometo que vai ser um pouco mais curto o próximo. Até mais.